E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se tiver qualquer dúvida acerca do conteúdo apresentado, mande um direct no Instagram ou um comentário aqui embaixo, que dá na mesma. Agora, sem enrolar mais, vamos direto para o vídeo de hoje. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de orifícios e bocais. E vamos começar a tratar da parte principal do capítulo, que são os coeficientes dos orifícios, que é o coeficiente de contração, o CC, o coeficiente de velocidade, que é o CV, e o principal coeficiente que a gente vai estudar, que é o coeficiente de descarga, CD, ou também chamado em alguns livros de CQ. Ok? O que são esses coeficientes, professor? Então, o orifício ele promove certos efeitos no escoamento. E esses efeitos são analisados através desses coeficientes para facilitar os cálculos. Tá legal? Então, vamos começar a estudar. Quais são os efeitos gerados por um orifício? Existem dois efeitos principais. Um é uma contração do jato e outro é uma perda de carga localizada. A contração do jato modifica a área do escoamento, a área do jato, e a perda de carga reduz a velocidade. Ou seja, como há uma mudança na área e na velocidade, há também uma mudança na vazão. Tá legal? Então tá, esses três efeitos são descritos em um orifício através de coeficientes. A contração do jato a gente avalia através do coeficiente de contração, o CC. A perda de carga localizada a gente avalia através de um coeficiente de velocidade chamado CV. E a queda na vazão avaliamos através de um coeficiente de descarga chamado CD. Ok? Esses três coeficientes são características próprias do orifício e são determinados pelo fabricante ou através de testes prévios, tá certo? Então tá, vamos começar a estudar os efeitos um a um. O primeiro é a contração do jato. O que ocorre? A contração do jato ocorre porque quando há um fluxo de água sobre um orifício de parede delgada, ou seja, parede fina, há uma contração da seção do jato em relação à área total do orifício. Ou seja, aqui a gente tem um orifício, uma abertura, e a água vai sair por essa abertura. Só que a água não vai preencher o orifício inteiro. Vai acontecer isso daqui, em todas as direções, tanto assim quanto frente, ok? Porque o orifício está em 3D. Então, há a formação de uma veia contraída. A área real do jato não é exatamente igual à área do orifício, porque para promover esse fluxo, a água acaba se fazendo esse movimento aqui e acaba desgrudando das paredes do orifício. Ou seja, a área real do jato é menor do que a área total do orifício. Tudo bem? Só que se o orifício for de parede espessa, parede grossa, ou mesmo um bocal que tem um grande comprimento, há uma readerência do jato às paredes do orifício, reduzindo ou anulando a contração. Como assim? Então a gente tem o orifício de parede espessa, pode ser um bocal, que daí seria maior ainda, e o jato vai fazendo essa contração, tentando formar uma veia contraída, mas devido à tensão superficial, à formação de um vácuo, a água acaba sendo readerida às paredes do orifício. Ou seja, quando ela sai desse orifício de parede espessa, ela tem praticamente a mesma área do orifício, então não há contração. Como nós descrevemos a contração do jato? Como eu expliquei anteriormente, através de um coeficiente chamado coeficiente de contração. O coeficiente de contração, ele relaciona a razão entre a área contraída do jato, vou chamar de AJ, e a área original do orifício, ou seja, aqui nós temos um orifício, né? O jato tem uma certa área, novamente lembrando, são 3 dimensões, e o orifício também tem uma certa área que a gente pode calcular, a área de um círculo, a área de um retângulo, dependendo da sua forma. A relação entre a área do jato e a área do orifício é o coeficiente de contração. Então, quanto mais próxima for a área do jato da área do orifício, isso significa que a contração é menor. Ou seja, o coeficiente de contração é mais próximo de 1.
Tá, professor, e o que define o coeficiente de contração? Vamos pensar. Orifícios de parede espessa, o coeficiente de contração é praticamente 1. Por quê? Porque há uma readerência. Então, como é que funciona? O que define se um orifício é de parede espessa ou de parede delgada? A relação Ezinho, que é a espessura, sobre x, que é a menor dimensão do orifício. Então, quanto maior for essa relação entre espessura e a menor dimensão, o que acontece? Mais próximo de um orifício de parede espessa ele vai ser, e se mais próximo de orifício de parede espessa será, mais próximo de 1 é o coeficiente de contração, porque há uma readerência do jato nas paredes do orifício, ok? Quanto menor é a relação E sobre x, mais fina relativamente à parede e maior a contração. Se maior a contração, menor o CC, é o contrário. Agora vamos estudar o segundo efeito, que é a perda de carga localizada. A perda de carga localizada, o que acontece? A perda de carga localizada, ela altera a velocidade de saída do jato. Tá, professor, tu falas durante vários capítulos que perda de carga não altera a velocidade. A perda de carga não altera a velocidade em condutos forçados. Em condutos livres, ela vai alterar. Como, professor? Já vou mostrar. Então, vamos estudar o orifício colocado num reservatório. Pode ser no canal? Pode. Pode ser num conduto forçado? Pode. Mas eu vou botar saindo do reservatório que fica mais fácil de visualizar. Nós sabemos que há uma característica desse orifício que é a carga sobre orifício. Vamos aplicar a equação de energia do topo do reservatório até a saída do orifício, onde já está em contato com a atmosfera. Então vamos lá. H1, que é a carga energética no topo do reservatório, igual a H2, que é a carga hidráulica do jato na saída do orifício, mais as perdas de carga existentes entre 1 e 2, tá bom? H1, 1, né, é o topo do reservatório, então ele só tem cota geométrica. 2 é um ponto em contato com a pressão atmosférica, então pressão efetiva é 0. Só que é um jato, então ele tem velocidade. Então ele tem cota geométrica e velocidade. O nosso objetivo é descobrir essa velocidade aqui, a velocidade de saída do jato. Como é que calculamos? Vamos isolar essa velocidade. Temos que V2 ao quadrado sobre 2G igual a diferença de cotas, tudo certo? Menos as perdas de carga. Então V2 ao quadrado sobre 2G é igual a H, que é a carga sobre orifício, que Z1 menos Z2 é H, menos as perdas de carga. Vamos isolar a velocidade, então temos que a velocidade de saída do jato é igual a raiz de 2 vezes G, vezes a diferença entre a carga sobre orifício e as perdas de carga. Então, a perda de carga, nesse caso, está promovendo uma redução da velocidade de saída do jato, porque aqui já não é mais o conduto sob pressão, aqui já é um escoamento livre, porque está sob a pressão atmosférica. Por isso que eu falo que orifícios é um intermédio entre conduto forçado e conduto livre, ok? Então, nós temos essa relação. Mas a gente não descreve a velocidade de saída através desta equação. A gente utiliza outro conceito. Qual? Que é a velocidade de saída do jato. A gente considera duas velocidades. Primeiro a velocidade teórica e a outra é a velocidade real. E nós vamos nos basear para definir essas duas a partir da equação que a gente acabou de calcular. A velocidade teórica é uma velocidade que não existe. Ela não participa de nenhum cálculo de equação de energia, tá legal? A velocidade teórica é a velocidade caso não houvesse perdas de carga. E a velocidade real é a velocidade de saída do jato de fato, que é essa que a gente acabou de calcular. Então, se não houver perda de carga, esse ΔH sobre 1, 2 não tem. Então, a velocidade teórica é basicamente raiz de 2 de h. E a velocidade real é essa velocidade aqui, sendo que velocidade real é igual a 2 vezes g vezes h menos a perda de carga no orifício. Por quê? No reservatório não tem perdas de carga, ok? Só tem perda de carga na saída do orifício. Então a gente conseguiu descrever uma velocidade teórica e uma velocidade real, ok? Professor, por que tu tá fazendo isso? Vocês vão entender mais tarde, tá certo? Agora fica mais fácil, por quê? Foi definido a partir dessas duas velocidades um coeficiente chamado coeficiente de velocidade. Esse coeficiente de velocidade é uma característica própria do orifício, testada em laboratório ou presencialmente, e representa a relação entre a velocidade real e a velocidade teórica do jato. Então, CV igual a VR sobre VT.
VR é a velocidade de saída real e VT é a velocidade caso não houvesse perda de carga, que seria a velocidade perfeita. Ok? Então fica agora muito mais fácil a gente definir a velocidade real. Por quê? Porque a velocidade real depende apenas de uma característica física do orifício, o CV, e da velocidade teórica, que é muito fácil de calcular, que é a raiz de 2 de h. Então se a gente isolar o VR, a gente sabe que o VR é CV, coeficiente de velocidade, vezes raiz de 2 de h. Simples. Fica mais fácil do que aplicar toda aquela equação de energia. Tá, professor, o que define o CV? O CV é definido através da mesma forma que o CC, da relação E sobre X. Orifícios de parede delgada têm menor relação entre espessura e a menor dimensão. Então, o orifício de parede delgada ele é mais fininho, então, naturalmente, ele tem menos perda de carga. O orifício de parede espessa ele tem uma maior relação E sobre X, ou seja, ele tem maior perda de carga e menor coeficiente de velocidade, tá certo? Então, resumo, quanto maior a relação E sobre X, menor o CV e maior o CC, ok? Então tá. Agora vamos ver as consequências do coeficiente de velocidade. Primeiro vamos voltar à perda de carga em orifício. Isso é um fecha parênteses, vamos voltar para aquela equação que eu tinha descrito aqui anteriormente. VR² igual a H menos ΔH zero. Como é que se calcula a perda de carga no orifício? Eu sugiro que vocês façam exatamente esse raciocínio que eu fiz até aqui. Vocês calculam a velocidade real pelaquela fórmula, CV vezes raiz de 2 de H, tem a carga sobre orifício e vocês conseguem a perda de carga. Entretanto, os livros apresentam outra fórmula que eu não gosto, e tanto que eu nem vou aplicar nos exercícios. Mas eu tenho que citar aqui. Então, se eu isolar a perda de carga, não mudei nada na equação, eu só isolei a perda de carga, e aplicar que VR igual a CV vezes raiz de 2 de H, eu tenho que a perda de carga no orifício é 1 menos CV² vezes H. Muito mais rápido, né? Mas vocês vão ter que decorar essa fórmula que aparentemente não faz tanto sentido assim. Ok? Mas eu deixo em aberto. Quem quiser usar, quem quiser decorar, quem não quiser decorar, vai estar aqui. Eu prefiro que vocês apliquem essa equação de energia, tá certo? Tanto que é o que eu vou fazer. Outra consequência é o alcance do jato. O alcance do jato indica o quão distante a água chega para uma certa altura, ok? E como é que a gente faz? Quando a água deixa um orifício, nós aproximamos a trajetória a um lançamento horizontal. Então a gente tem aqui um reservatório, ele está a uma certa altura do chão. Desse reservatório vai sair água, porque a pressão interna é maior que a externa. E vai sair com uma certa velocidade, que é aproximada uma velocidade paralela ao chão. Uma velocidade real, como se fosse um lançamento horizontal. Então o jato vai percorrer uma trajetória semiparabólica, tá legal? A uma certa altura do chão, chamada y, e vai chegar a uma certa distância que chamamos de alcance, ou x. Tudo bem? Vamos continuar. Como a gente determina esse alcance? Porque a altura a gente sabe, é só medir. A altura que está o orifício. Mas o x a gente precisa aplicar os conceitos de física. Cinemática. Ai, professor, não me lembra disso. Vou lembrar sim. Se vocês não quiserem, existe uma fórmula depois para vocês decorarem. Mas se vocês quiserem entender e saber o que estão fazendo, eu vou mostrar passo a passo. Então nós temos um lançamento horizontal. Na horizontal, não existe nenhuma força atuando sobre esse escoamento, ok? Depois que o escoamento sai do orifício, ele segue reto a partir dessa velocidade. Então, na horizontal nós temos movimento retilíneo uniforme, onde o alcance é igual à velocidade em x, que é a velocidade real, vezes o tempo, tudo bem? O que é esse tempo? O tempo é o tempo que demora para a água atingir o seu ponto final, ou seja, até ela atingir o chão. Tá, como é que a gente determina esse tempo? Vamos começar a avaliar o escoamento na vertical. Na vertical, o escoamento só tem uma força atuando, que é a gravidade, que é uma força constante. Então é movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, a aceleração constante. Definido por y igual a gt² sobre 2. Como a gente tem a altura do orifício, a gente consegue o tempo de queda, ok? Com o tempo de queda, a gente substitui no alcance, nessa fórmula aqui, e como a gente consegue calcular a velocidade real, a gente consegue determinar o alcance x, tá certo? Existe uma fórmula, para quem não quiser fazer esse raciocínio todo, se quiser decorar, ou se o professor de vocês der em prova, tá aqui. X igual a 2 vezes CV vezes raiz de y vezes h, ok? Por fim, vamos analisar o último efeito, que é a queda na vazão. Então, como há uma contração no jato e perdas de carga, há uma diminuição da área e da velocidade, ou seja, há uma queda na vazão. E a gente descreve essa vazão da mesma forma que a velocidade.
a gente divide em duas, vazão teórica e vazão real. A vazão teórica é a vazão perfeita, sem contração e sem perda de carga. Então seria vazão teórica igual a velocidade teórica, que é sem perdas, e a área total do orifício, sem contração. Vazão real é a vazão verdadeira, que é a velocidade real de saída do jato e a área propriamente dita do jato. Tá legal? Como é que a gente relaciona a vazão? Através do coeficiente de descarga, que mostra a razão entre a vazão real e a vazão teórica do jato, sendo uma característica própria do orifício. Tá legal? Agora, olhem bem que legal. Vazão real é velocidade real vezes a área do jato. Vazão teórica é velocidade teórica vezes a área do orifício. O que é VR sobre VT? CV. O que é a área do jato sobre a área do orifício? Coeficiente de contração, CC. Então, o coeficiente de descarga CD é igual a CV vezes CC. Então, o coeficiente de descarga é o produto entre o coeficiente de velocidade e o coeficiente de contração. Então, a gente determinando esses dois coeficientes, a gente consegue o coeficiente de descarga. Tudo certo? Então, a partir disso, a gente determina a parte mais importante da aula, que é basicamente tudo que a gente estudou agora converge nisso. Lei geral dos orifícios. A lei geral dos orifícios indica a vazão de saída para orifícios pequenos, ok? Como é que a gente determina? Vazão real é velocidade real vezes a área do jato. Velocidade real é coeficiente de velocidade vezes raiz de 2 vezes g, vezes a carga hidráulica a qual o orifício está sendo submetido, vezes a área do jato. A área do jato é cc, coeficiente de contração, vezes a área do orifício. O que é CV vezes cc? A ordem dos fatores não altera o produto. É CD. Então, CV vezes CC é CD. Remanejando essa equação, nós temos que vazão real é coeficiente de descarga CD vezes a área do orifício AO vezes raiz de 2 vezes G vezes a carga a qual o orifício está sendo submetido. Tá legal? Nós vamos aplicar essa equação para tudo. E tudo que a gente vai estudar vai derivar dessa equação. Tá bom? Então, professor, essa aula foi muito longa. Tudo bem, olha os 2 minutos finais só sobre lei geral dos orifícios, que é o que nós vamos precisar, tá legal? Mentira, olha o resto porque é importante vocês entenderem de onde surgiu essa equação. Na próxima aula, a gente vai começar a ampliar o estudo de orifícios. A gente estudou tudo como se fosse um orifício não afogado, ou seja, com saída para a atmosfera. Agora a gente vai pegar essa lei geral dos orifícios e ver como é que ela funciona nos orifícios afogados, tá certo? E no final dessa aula vou aplicar um exemplo que já vai reforçar o conteúdo que eu estudei nessa aula anterior, na aula sobre coeficientes, tá certo? Então, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!